Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de 1 Samuel. Hoje, a segunda narração vai mostrar a figura de Golias desafiando o exército, Davi aceitando o desafio, vencendo o grande Golias. Mas, para iniciar nosso estudo, peçamos que a Trindade Santa nos acompanhe, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Antes de começar a estudar, dê o seu like, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Convido você a pegar sua Bíblia, capítulo 17. Esse capítulo, bastante longo, está dividido em 5 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 11, Golias desafia o exército de Israel. A segunda parte, do versículo 12 ao 31, Davi chega ao campo de batalha. Na terceira parte, aceitar o desafio, do versículo 32 a 39. Na quarta parte, o combate, dos versículos 40 a 54. E a última parte, Davi sai vencedor e é apresentado a Saul, dos versículos 55 até os 58. Na primeira parte, onde Golias desafia o exército de Israel, nós temos que colocar que era muito comum, um de frente para o outro, cada um mandava o seu melhor guerreiro para que todos não entrassem em luta. Então, se o guerreiro de um exército vencesse, a guerra era vencida pelo seu povo. Se ele perdesse, todo o seu povo perdia. E assim se evitava um derramamento de sangue maior. Os filisteus, que se você for procurar não eram gigantes, era um povo muito bem armado, que já tinha uma tradição de guerra de longos séculos e detinham o monopólio do ferro, então eles podiam fazer armas de ferro. Tanto que logo no início, quando vai descrever Golias, primeiro que ele tinha, no versículo 4, em torno de 3 metros de altura. Bastante exagerado. Em outras tradições ligadas à tradição dos 70, nós vemos 2 metros. Depois ele se vestia com um capacete de bronze, uma couraça de escamas que pesava um monte, pernas protegidas por perneiras de bronze, escudo de bronze e uma lança de ferro. Enquanto que os israelitas ainda usavam lanças de madeira. E nessa primeira parte, ele desafia, no versículo 10, hoje lanço um desafio às fileiras de Israel, dai-me um homem para que combatamos junto. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram consternados e tiveram muito medo. Já na segunda parte, que vai do versículo 12 até o 31, nós temos que Davi chega ao campo de batalha. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Por que repete isso de novo? E nós já vimos isso no capítulo 16. Porque é outra história. É uma história diferente da outra que vai apresentando e cada um vai repetindo a introdução e as partes. Todas elas com o mesmo objetivo. Como que Davi chega a ser rei. Ele já tinha sido ungido rei, voltou para a casa dele, se apresentou para Saul. Aqui começa tudo do zero. Lá no versículo 20, Davi levantou-se de madrugada, deixou o rebanho com um vigia, apanhou suas coisas e partiu, como tinha ordenado Jessé, o pai dele. Chegou ao acampamento no instante que o exército tomava suas posições e lançava o grito de guerra. Israel e os filisteus entraram em formação, linha contra linha. Davi deixou sua carga na mão do bagageiro, correu para a linha de batalha e perguntou aos seus irmãos como iam. Enquanto conversava com eles, o grande guerreiro chamado Golias, o filisteu de Gate, apareceu vindo da linha e disse as mesmas palavras diante, e Davi as ouviu. Aqui é importante nós percebermos que se você for em 2 Samuel 21:19, vai falar que Golias foi morto por outro guerreiro que não Davi. É uma outra narrativa. Então, a Bíblia, nós temos vários grupos narrando um fato, cada um colocando um ponto de vista, e o que acontece? Nós temos que nem todas elas batem. Essa daqui,
quer promover a figura de Davi como uma pessoa escolhida por Deus. E aí os irmãos vão pedir para Davi voltar até no versículo 25. O povo de Israel dizia: vistes aquele homem que sobe? Sobe para lançar um desafio a Israel. Quem o ferir, o rei acumulará de riqueza e lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre Israel. Ou seja, ele não vai pagar impostos e não vai ter que mandar os seus filhos, os seus parentes, para o serviço do rei. É uma casa que está desobrigada a essas obrigações que todos tinham. No versículo 26, Davi perguntou aos homens que estavam com ele: o que se fará para aquele que abater esse filisteu e afastar a vergonha de Israel? E isso vai até o versículo 31. No versículo 32, começamos a terceira parte, que ele vai até o 39, que vai falar que Davi se apresenta para lutar contra Golias. Davi disse a Saul que ninguém perca a coragem por causa dele. O teu servo irá lutar com esse filisteu. Mas Saul respondeu a Davi: tu não podes ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque tu não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Se você pegar no capítulo anterior, vai falar que Davi já era um guerreiro respeitado e se tornou escudeiro de Saul. Mas como um capítulo não tem ligação com o outro, porque são narrativas diferentes, volta tudo do zero. Mas Davi disse a Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas e seu pai aparecia um leão ou um urso que arrebatava a ovelha do rebanho, eu o perseguia, atacava e arrancava a ovelha de sua goela. Ou seja, vai mostrar não um Davi guerreiro, mas um Davi valente. E isso ele vai falar do leão e do urso. Já no versículo 39, cingiu Davi a espada de Saul sobre a roupa e Davi tentou andar, mas nunca tivera aquela experiência. Disse a Saul: não posso andar com isso, porque não estou treinado. Saul aceita que Davi represente seu povo, dá uma roupa para ele para ficar mais em igualdade com o filisteu, mas Davi recusa porque era muito pesado e não tinha costume daquilo. Já na quarta parte, do versículo 40 até o 54, nós vamos ter um combate. Aqui é muito interessante, porque vai voltar a falar que Davi era jovem, ruivo e de boa aparência, e que foi zombado pelo filisteu. E Davi vai reafirmar, né, no versículo 45, tu vens contra mim com espada, lança e escudo, eu porém venho a ti em nome de Javé dos exércitos. Ou seja, ele é o escolhido. Hoje mesmo Javé te entregará em minhas mãos e eu te ferirei e te deceparei a cabeça. E aí vem aquela história que ele escolhe. 5 pedrinhas, a sua funda, vai chegando perto do filisteu, roda a sua funda, lança a pedra, ela pega na testa do filisteu e ele cai de boca. Ele vai lá, pega a espada, corta a cabeça e sai com a cabeça do filisteu como um troféu. O que isso nos lembra, gente? As batalhas anteriores, onde Deus faz a batalha. Estamos na monarquia de Saul, mas Deus aqui novamente fez a guerra. No versículo 51, quando os filisteus viram que estava morto o seu herói, fugiram. E lá no versículo 54, Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou para a sua tenda. Aqui nós temos 2 problemas. Primeiro, Jerusalém só vai fazer parte do povo de Deus com Davi quando ele for rei, já estabelecendo e fazendo a ampliação do território. É uma cidade dos jebuseus que não está dentro do povo de Deus. Então essa é uma reflexão tardia. E segundo, ele vai para sua tenda. Ele não tinha tenda, ele tinha acabado de chegar, ele chega do campo do seu pai, se apresenta como guerreiro e não tem tenda. Ele não tem uma tenda para ele levar as armas do filisteu como um troféu. Isso também é uma reflexão feita muito depois, onde o pessoal não pensou nessa parte de ligação histórica. E na última parte, Davi, vencedor, é apresentado a Saul, que vai do versículo 55 a 59, e aí ele vai até mais um pouquinho, até o versículo 5, para completar, vai falar: quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, perguntou a Abner: quem é? Assim que Davi voltou, Abner conduziu a presença de Saul, e ali ele acabou falando assim: poxa, me afeiçoei a você.
E aqui vai entrar no capítulo 18, versículo 1, para completar essa parte, que Jonatas se afeiçoou a Davi e virou seu grande amigo. E o amava como a si mesmo. Isso daqui é um gesto de amizade. Aqui nós temos a segunda narrativa de como que Davi vai chegar à realeza. A primeira por tocar lira e acalmar Saul e virar seu escudeiro. A segunda por vencer Golias. Qual das duas? Não importa. O importante é que Davi chega a ser rei, com predicados importantes. Ele é corajoso, ele é guerreiro e ele tem a presença de Deus junto dele. Paz e bem.